a parábola das 10 virgens. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 dentre elas eram nécias e 5 prudentes. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mas, à meia-noite, ouviu-se um grito: eis o noivo, sai ao seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. E as nécias disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, para que não nos falte a nós e a vós outras, ide antes aos que vendem e compre o azeite. E saindo elas para comprar, chegou o noivo, e as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Mais tarde, chegaram as virgens nécias, clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia e nem a hora. Graças a Deus por essa palavra. E nós vamos encontrar, queridos, tantas outras palavras, passagens na Bíblia que nos vai alertar sobre a volta de Cristo, acerca da volta do Senhor. Uma parábola é uma história curta, cujos elementos são eventos e fatos da vida cotidiana. Uma palavra, ela ilustra uma verdade espiritual, moral, contida na história. A parábola das 10 virgens é uma das parábolas que está inserida no sermão profético do Senhor Jesus. Se encontraram no Monte das Oliveiras, quando ele proferiu o sermão profético. O Monte das Oliveiras fica do lado leste da cidade velha de Jerusalém. Eu imagino Pastor Cláudio, o Senhor Jesus ali naquele monte, falando por parábolas. Que incrível! Estudos vão mostrar, pesquisas vão dizer que os gregos latinos, eles usaram parábola. Porém, as mais belas parábolas, as mais bem feitas, as melhores, as mais bonitas, elas estão contidas nas Sagradas Escrituras. Foram as parábolas do Senhor Jesus. Ele usou personagens, objetos, elementos, e nós vamos estudar esses personagens agora. Quando ele fala das 10 virgens, o que é uma virgem segundo o dicionário? É uma mulher pura, santa, imaculada, sem contaminações, é uma mulher reservada, é uma mulher separada. Ele estava falando da sua noiva. Ele estava falando da igreja do Senhor. Ele estava falando daquela que tem vestes limpas. Ele estava falando daquela que tem um vestido limpo. Imagina uma noiva se preparando para casar. Ela vai até a loja, escolhe um vestido lindo. Ela pega um lindo véu, sapatos novos, as suas joias. Ela se perfuma, ela se prepara para encontrar o seu noivo, para entrar na festa do casamento. Assim é a igreja do Senhor, branca, com alvas vestes, adornada por Ele, para o encontro com Ele. A igreja do Senhor. E queridos, a palavra do Senhor nos diz que as nossas vestiduras foram lavadas no sangue do Cordeiro de Deus. E ainda que o nosso pecado fosse vermelho como escarlate, Ele limparia, perdoaria e tornaria as nossas vestes brancas, alvas mais que a neve. Aleluia. E de repente é a primeira vez que você ouve falar desse vestido e você se pergunta: mas eu não sabia. E você está surpreso ou surpresa porque você não havia ainda, você ainda não tinha ouvido falar sobre essa virgem, sobre as 10 virgens, sobre a igreja do Senhor. E eu quero te perguntar:
Já que você sabe agora que existe um vestido, você está uma noiva pronta, preparada, a caráter, do jeito que você deve estar para se encontrar com o noivo? Imagine uma noiva com seus vestidos sujos, rasgados, perdeu um sapato, está toda bagunçada, toda mal arrumada, bagunçou seu cabelo e vai se encontrar com o noivo desse jeito? É essa a noiva que o Senhor espera? Não. Mas hoje é chegada a oportunidade para que você lave as suas vestes no sangue do Cordeiro de Deus, ainda que o seu pecado seja tão terrível, porque aos olhos de Deus não existe pecadinho e nem pecadão, mas existem pecados que te deixam consequências gravíssimas. Eu não sei se você matou, se você roubou, se você se prostituiu, se você adulterou, se você contrabandeou, se você fez tráfico de mulheres, de crianças, tráfico de órgãos. Eu não sei que tipo de pecado, de problema, coisas pequenas ou grandes. O Senhor tem uma oportunidade para você nesta noite, porque o Senhor Jesus é o noivo que pagou um alto preço para te receber nas bodas. Aleluia. Ele tem para você hoje um vestido novo. Vista esse vestido novo, branco. Lave as suas vestes do Cordeiro de Deus, porque Ele voltará para encontrar sua noiva amada. E quem sabe, muitos de nós que já fizemos uma aliança com Ele, já recebemos dele, porque Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por mim. Quantos de nós já fizemos essa aliança, já tivemos as nossas vestes lavadas, e por descuido soltou um botão do vestido, rasgou a ponta do vestido, sujou o vestido? Hoje é noite de cura. Hoje é noite de trocar a roupa, de vestir uma roupa nova, porque Ele faz isso. Ele nos perdoa, Ele restitui o nosso vestido para que o nome dEle seja glorificado. A palavra do Senhor no livro de Eclesiastes, no capítulo 9, no verso 8, diz: em todo tempo sejam novas as tuas vestes. Vamos olhar para dentro de nós, queridos. Vamos nos examinar. E vamos pedir: Senhor, lava-nos, purifica-nos todos os dias, porque queremos estar com as nossas vestes limpas para encontrarmos contigo. Quando Ele fala que o reino dos céus será semelhante ao das virgens, Ele segue dizendo: tomando as suas lâmpadas. Tomando as suas lâmpadas. Mas ainda quero voltar para as 10 virgens, para dizer que trata-se não somente da igreja particular, pessoal, mas Ele disse: onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estarei. Onde existe um grupo de pessoas adorando a Ele, glorificando o nome dEle, dando honra a Ele, reconhecendo que Ele é o Senhor, ali está a noiva, Cordeiro. Eu falo do nosso íntimo e também eu falo da unidade. Agora eu vou falar das lâmpadas. A palavra do Senhor fala sobre a lâmpada a óleo. Eu me lembro que quando eu era pequena, nós íamos na fazenda do meu pai ou de alguns amigos, e algumas não tinham energia elétrica. Então, quando chegava a noite, acendiam-se aquelas lâmpadas e aquele cheiro de combustível queimando. E eu sei bem o que é uma lâmpada a óleo, os irmãos sabem? Sabe? Né? E é um objeto antigo, né? Um objeto antigo que se deposita algum tipo de combustível para que se obtenha a luz. E o Senhor Jesus disse, Ele disse no livro de João, no capítulo 8, no verso 12,
Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Se Ele é a luz, queridos, quem são as lâmpadas? Somos as lâmpadas responsáveis por iluminar. Responsáveis por iluminar. Quem brilha é Jesus. Porque Ele disse: eu sou a luz do mundo. Mas nós somos as lâmpadas que temos esse agradável presente de levar a luz ao mundo. Somos as lâmpadas e precisamos iluminar por todos os lugares onde formos, por todos os lugares que passarmos. Precisamos iluminar, porque se Ele está em nós, onde há trevas, chegará a luz através das nossas vidas. Como que vamos iluminar? Com o nosso comportamento, com as nossas atitudes, com a nossa maneira de amar o nosso próximo, com a nossa maneira mansa e humilde, porque Ele disse: aprendei de mim. Quantos de nós precisamos ser tratados, ser curados, deixar que flua naturalmente, que venha à tona o fruto do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas, porque se Ele está em nós, é gerado por Ele, mas à medida que nós buscamos a Ele, esses frutos vêm à tona naturalmente, porque somos cheios dEle. É a presença dEle, como foi aqui feito o louvor, é a presença dEle. Nós precisamos fazer a diferença, reconhecer os nossos erros. Precisamos parar um pouco e pensar se nós não estamos sendo arrogantes, se nós não estamos sendo soberbos, presunçosos, se nós não estamos sendo mexeriqueiros, se nós não estamos sendo fofoqueiros. Precisamos parar um pouco e pensar se nós não estamos julgando precipitadamente, sem saber do que se trata. Precisamos parar um pouco e nos analisar, porque Jesus é luz, e se nós somos a lâmpada, nós precisamos levar a luz como ela é. Nós precisamos, queridos, ser curados também. Então nessa noite, pare e pense: Senhor, eu estou iluminando como eu deveria? Senhor Jesus, eu preciso te representar em espírito e em verdade. Eu preciso fazer exatamente o que tu queres que eu faça. Eu preciso que tu trabalhes o meu caráter para que eu tenha o caráter de Cristo. Eu preciso ter a mente de Cristo. Nós, as lâmpadas do Senhor, temos uma grande qualidade que todas as lâmpadas, estou falando agora desses objetos que usamos para iluminar as nossas casas, elas não têm. Elas têm a energia elétrica, mas nós, as lâmpadas do Senhor, temos a presença do Mestre para iluminar o mundo. Aleluia, Senhor. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Daí ele fala: elas tomaram as suas lâmpadas, e 5 dentre elas eram nécias. O dicionário vai nos dizer que uma pessoa nécia é uma pessoa irresponsável, sem discernimento, que não busca conhecimento, é uma pessoa arrogante, ela é uma pessoa lerda, ela é uma pessoa que não pode ouvir nada, ela é uma pessoa que acha que já sabe de tudo, ela é uma pessoa que não tem profundidade. Ela não tem visão. Uma pessoa nécia, ela não se preocupa com a chegada do noivo. As nécias, elas só falavam da festa.
Elas só estavam preocupadas com a festa. Elas não pararam um pouco para pensar nas suas reservas. Elas estavam apenas pensando na festa. Pensando na festa. Quantas virgens nécias? Porque eu não posso fugir da palavra e nem quero. Quem sou eu para fazer isso? Mas o Senhor fez matemática. Ele incluiu matemática na parábola. Ele fez questão de falar 10. Depois ele dividiu 5 nécias e 5 prudentes. Ele calculou, irmã Maria. Ele calculou. Quantas igrejas estão como virgens nécias? Só estão pensando na festa. Não tem profundidade, não tem reserva. Começou a profanar o altar, usar heresias na casa do Senhor. Quantas igrejas preocupadas apenas em milhares de pessoas, pensando em quantidade e não estão inserindo qualidade nas lâmpadas. Quantas igrejas envolvidas em barganhas financeiras, quantas igrejas envolvidas em problemas políticos, envolvidas em corrupção. Igreja nécia, presta atenção, o Cordeiro voltará. Aleluia. Falando de unidade, não de placa ou de denominação. Ele fez questão de falar que as nécias são irresponsáveis e não buscam instrução. Aleluia. As nécias, muitas, se preocupam apenas em causar um estado emocional instantâneo nas lâmpadas. As lâmpadas vivem um momento de emoção e quando sai elas não iluminam coisa nenhuma. Quantas lâmpadas precisam de profundidade, precisam da palavra, precisam do evangelho puro e genuíno do Senhor Jesus. Quantas nécias que só se preocupam em falarem em prosperidade material, que só apresentam milagres e poder, mas não apresentam o caminho e a presença que dá a lâmpada, o sustento para ela ficar acesa até a volta do Cordeiro. Não se preocupa mais com o tipo de alimento que alimenta as suas ovelhas. A palavra do Senhor disse: 5 eram nécias. Que nós não estejamos entre elas em nome de Jesus. E se encontrarmos em nós algum tipo de corrupção, que nos arrependamos enquanto há tempo. Quantas nécias usam seus altares para fazerem o que acham que devem, como tem que ser, e fogem da santa palavra do Senhor. Não sejamos virgens nécias. Que possamos vigiar, que possamos orar, que possamos ter reservas. Essas reservas são as nossas raízes na palavra do Senhor. Precisamos ter raízes, porque pode vir o vento que for, sacode. Se
Se acontecer alguma coisa por um instante e ela cair, ela não permanecerá caída, porque ela tem raízes para se levantar e se fortalecer em Deus. E eu te pergunto, precisa se levantar? Então levanta enquanto há tempo. E a maneira que nós temos para nos levantarmos diante dele é dobrando os nossos joelhos no chão. Dobra, clama, grita, chora, faz um desespero, mas atrai de novo a presença de Deus para dentro de você. Se chegou e acabou, traz de novo a glória. Se a glória se foi, se desespere até ela voltar, mas não fique sem ela, porque quando a glória se vai, o pecado entra. O pecado entrou porque a glória se foi, porque deu lugar, porque não vigiou. As lutas são maiores, os problemas ficam maiores. Você luta e não vence, porque a glória se foi. Deus não prevalecerá ali, porque o pecado faz separação entre Deus e o homem. Mas o Senhor chega na sua palavra e agora Ele fala: 5 eram prudentes. Nós vamos encontrar alguns significados. Significado da palavra prudente. Uma pessoa prudente é uma pessoa sensata, é uma pessoa cautelosa, é uma pessoa prevenida. Uma pessoa prudente, ela é admoestada, ela ouve o conselho de um mais velho, ela é submissa ao seu pastor, ela é submissa às suas autoridades, ela não gosta de compactuar com o erro, com o engano, com a mentira. A prudente não só está preocupada com a festa, ela tem reserva, sabe por quê, pastor Cláudio? Porque ela está esperando o noivo voltar. Tem profundidade. Quando sai da reunião, ela tem profundidade. Ela vive Deus na reunião e fora da reunião, porque o culto é vivo. A prudente, ela é a igreja viva todos os dias. Igual o bispo Zezinho aqui ministrou. Não adianta ser igreja só domingo. Não adianta ser igreja só quando você tem uma agenda, uma participação na escala para ministrar o louvor, a palavra. A igreja viva, ela ilumina todos os dias. Ilumina porque tem reservas. Porque não viveu só uma emoção, um vento. Ela tem reservas. Ela conhece a palavra. Ela conhece a presença. A prudente prega o evangelho da salvação. O evangelho puro, genuíno do Senhor Jesus. A prudente tem sede de almas. Ela está desesperada por almas. Ela cuida das ovelhas. Ela ajuda as pessoas. Ela não só se preocupa em encher a igreja de gente e não tratar o povo com a comida que precisa ser dada. A prudente não prega só prosperidade financeira, bênçãos materiais. A prudente faz missões. A prudente, a virgem prudente, ela cumpre alegremente o pedido, a ordem doce do Senhor Jesus. Ide
por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. A prudente não retém só para si. A prudente tem visão de missão nacional, né? E também transcultural, sabia? E não voltar a pregar e Jesus se manifestar, e milagre acontecer, e milagres acontecerem, pessoas serem curadas, paralíticos levantarem, é bênção. Mas não confunda a presença com poder, que é unção. A prudente toma muito cuidado com as suas palavras. A prudente ganha com amor, porque ele disse, não é nem por força nem por violência, pelo meu espírito. A prudente não se prostitui, não barganha, não vai adulterar. A prudente não vai fazer parte com erros e falcatruas. A prudente não vai entrar na política para ser mais uma daquelas que escondem no seu bolso e ninguém sabe, mas o noivo vê. A prudente não se desespera por fama, ela vive o sentimento missionário do Senhor Jesus no seu coração. Não adianta nada uma loucura desenfreada por fama. Se o vestido está sujo, a prudente vai ao hospital, a prudente vai à penitenciária, a prudente vai falar de Jesus no seu bairro, na rua onde mora, anda com um pacote de folheto no bolso. A prudente dá um folheto para alguém que atende o caixa da padaria, do supermercado. A prudente diz bom dia, boa tarde, boa noite. A prudente diz Jesus te ama. A prudente é aquela que faz de tudo para levar aquele evangelho com amor. A prudente busca estudar um pouco de capelania, porque hoje é assim. Se não for capelão, instruído, está ficando difícil entrar em um hospital, uma penitenciária, porque muitas coisas aconteceram por falta de estudo. Queridos, nós precisamos ser prudentes, ser igreja viva do Senhor todos os dias. Não me sai da cabeça e do coração essa frase que o bispo proferiu aqui. Vamos ser igreja viva todos os dias. Nós temos um campo missionário tão vasto diante de nós. Nós temos uma liberdade tão grande no Brasil. Vamos à padaria quase todos os dias comprar pão, porque queremos um pão mais fresco, então vamos lá. Lá tem o atendente do balcão, tem o caixa, tem o que cuida da lanchonete. Nós temos muitas pessoas ali. E é uma coisa tão pequenininha que está ficando desapercebida, esquecida. Mas as prudentes, elas se lembram, amém? Precisam se lembrar. É uma das qualidades dela. É uma das qualidades dela. 97% dos cristãos nunca ouviram falar da igreja perseguida. 97%. Quantas reuniões de pessoas, quantos grupos de lâmpadas representando a noiva nunca fizeram uma oração por um missionário que está no campo? Nunca foram procurar saber das suas necessidades, nem que for para fazer uma oração, já que não pode contribuir financeiramente. Quantas noivas, quantas pessoas nunca ouviram falar da janela 1040? O que é isso, janela 1040?
Vai pesquisar no Google que você vai ver. Os 64 países menos evangelizados do mundo estão lá, nessa janela 1040 que você vai encontrar no mapa, que é uma linha acima da linha do Equador. E você vai encontrar o formato de uma janela e lá estão inseridos 64 países. São os 64 países mais resistentes do mundo, onde predomina o islamismo, o hinduísmo, o budismo. A Junta de Missões Mundiais da Convenção Batista Brasileira atua lá. Eu sei disso porque eu cresci ouvindo a minha mãe falar isso. Tem a missão Portas Abertas, que vai te mostrar o que está acontecendo lá, vai te dar os motivos de oração do mês. Você vai saber o que está acontecendo com os nossos irmãos que largaram tudo, abriram mão de tudo para estarem lá representando o Senhor Jesus, abriram mão do conforto de suas casas para iluminarem naqueles países distantes, correndo o risco de morte, porque é totalmente proibido falar de Jesus em um país onde predomina o islamismo. Nós podemos encontrar vários países onde é proibido andar com a Bíblia, é proibido mostrar a Bíblia, é proibido distribuir um folheto no ônibus ou no metrô. Você não pode falar de Jesus nas ruas. E lá estão os nossos irmãos na Índia, na China, na África, no Oriente Médio, em todos os lugares espalhados por essa janela 1040, entregando as suas vidas por amor ao noivo que há de vir. Você vai encontrar países que não têm 0,01% de cristãos lá. E os que estão lá precisam das nossas orações. A noiva prudente se lembra disso. É uma característica da prudente obedecer. Marcos 16, ele disse: ide. E a prudente está obedecendo, pastor Cláudio. Está obedecendo, está indo. Quantos irmãos estão morrendo decapitados? Quantos estão sendo queimados vivos? Quantos estão aprisionados? Quantos ficaram muitos anos presos em contêineres? Quantos estão sofrendo, padecendo? As crianças estão sendo dilaceradas diante de seus pais, porque eles não aceitam. Mas lá estão os servos do Senhor se entregando, mas morrendo por amor àquele que lhe chamou para as bodas. Você pode conhecer também a Jocum. Você pode também conhecer a AMG, que é a Aliança Ministerial Global, qual inclui aqui esta comunidade cristã para todos os povos. Sabia que para termos em nossas mãos as Sagradas Escrituras com tanta facilidade, alguém precisou pagar o preço um dia e traduzi-la para que chegasse aqui na nossa língua? Um dia alguém amou tanto o convite do Senhor Jesus que falou: o meu ide vai ser na tradução. Ele traduziu e trouxe para nós com tanta facilidade. A Bíblia está disponível para nós com tanta facilidade nas lojas, né? E enquanto por aí, em muitos países, o que é que está acontecendo? Muitos estão morrendo porque estão tentando carregar uma Bíblia. A palavra do Senhor nos garante salvação e vida eterna, mas também nos diz que seremos entregues ao matador. Muitos literalmente foram. Eis-me aqui, matador, eu estou aqui, mas eu vou fazer a obra daquele que me enviou para fazer. Nós temos 6.837 línguas faladas no mundo, sem contar os dialetos. E apenas 457 línguas têm a Bíblia toda traduzida. 457 tem a Bíblia toda traduzida em suas línguas.
da 6.837. Precisamos lembrar que existem os missionários tradutores, que estão lá no campo. Eu não estou falando dos dialetos, porque existem lugares que eles não têm nem vocabulário, e o missionário está lá dando um jeito de traduzir, de criar para eles um dialeto, um vocabulário, e traduzir pelo menos um versículo. 1.211 línguas já tem o Novo Testamento traduzido. E 897 línguas tem apenas pequenas porções, ou um salmo, ou um livro, ou um versículo. E eu já vi vídeos da alegria desse povo quando chega para eles a tradução de um versículo. Eles oram baseado naquele versículo, eles se alegram todos os dias baseados naquele versículo, eles evangelizam de uma forma secreta baseados naquele versículo. É importante você conhecer os cristãos secretos. Eles estão ali, próximos, no mesmo lugar, no mesmo país, mas nenhum sabe do outro, porque eles não podem falar nada. O evangelho chegou até eles, mas eles vão quietinhos. E a virgem prudente se preocupa em ir, porque o Senhor Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Eu sou a luz do mundo. Quando Ele ressuscitou e apareceu aos seus discípulos, antes de ascender ao céu, Ele precisou falar isso. Ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura, ensinando, curando, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E estes sinais acompanharão aqueles que creem em meu nome, falarão novas línguas, expulsarão os demônios, pisarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. Ele está conosco para iluminarmos. Quando ele termina de falar das prudentes, ele chega e fala assim: as nécias não levaram azeite, e as prudentes levaram azeite. Eu até já falei um pouco do azeite antecipado aqui, sem citar. A gente sabe que o combustível, o azeite, o óleo, né, é o que é usado para a lâmpada ficar ou permanecer acesa. Acabava o azeite, acabava a luz. A lâmpada permanecia, mas se acabava o azeite, acabava a luz. O azeite é resultado de oração, de leitura da palavra, o resultado de jejum, de consagração. O azeite nada mais é do que o combustível, o pão que nos alimenta todos os dias. Se paramos de nos alimentar, se paramos de nos consagrar, de jejuar, de nos entregar, de nos corrigir, de nos arrepender e todos os dias buscar do Senhor, buscar ser melhor em Deus, refletir mais dele, se paramos literalmente porque hoje está frio, porque amanhã eu não vou, porque eu estou com um problema na família, ou porque na semana que vem eu não poderei ir porque eu tenho outro lugar para visitar, e dia após dia não vai para uma reunião, não busca Deus em casa, não se consagra, não faz jejum nem uma vez por semana, não faz jejum coletivo, não vai para a vigília, não ora, não busca, não adora. E aí, querido, o que é que acontece? Enfraquece, dá brecha para o pecado. Aí o inimigo gosta. Acabou o azeite, acabou a luz. Ele está no controle de tudo, ele sabe todas as coisas. É por isso que ele nos deu a direção, para nós aprendermos. E se nós não aprendermos, é porque nós não queremos aprender, porque Ele deixou tudo muito claro para nós. Ele está em nós. Que maravilha! Quantos já tiveram a experiência de ficar sem o azeite, de ficar sem a oração, sem o jejum, de se afastar, esfriar, e quando viu, eu já tive. Quem nunca teve? Queridos, vamos nos fortalecer nesse azeite. Vamos orar mais. Você ora na hora que você quiser. Ninguém tem que impor a hora que
vai orar. Ninguém tem que impor um dia da semana que você vai se consagrar. Eu gosto de orar de madrugada. Eu gosto de fazer jejum mesmo. Eu gosto, isso é uma coisa particular. Mas a igreja prudente precisa de azeite para a lâmpada permanecer acesa. Porque se não tiver azeite, não tem luz. E se falta luz, não ilumina. E o trabalho dele na cruz não pode ser em vão, porque ele olhará e verá o trabalho da sua alma e ficará satisfeito. Fomos salvos. Temos certeza disso? Que o nosso nome está escrito no livro da vida? Amém. Mas não vamos ser nécios nesse momento, depois disso. Não vamos agir como nécios, mas vamos ser prudentes. Porque nós vamos ser renovados de glória em glória. Ele nos renova, nos fortalece. Vamos ser renovados no Senhor e na força do seu poder. O azeite produz esse fogo, né? Essa luz. E o fogo arderá continuamente sobre o altar. Nosso corpo é holocausto vivo. Tem uma música que eu vou cantar um pedacinho, que eu ouvia desde criança na Assembleia de Deus, quando as minhas tias me levavam. O nosso corpo é holocausto vivo, devemos colocá-lo no altar, para queimar a noite inteira, até o dia clarear. E quando o dia amanhecer e remover as cinzas do lugar e colocar a lenha novamente, porque o fogo não pode se apagar, não vai se apagar, não vai. Se o fogo se apaga, o crente cai, remove as cinzas e corta a lenha e deixa o fogo de Deus queimar. Se tem cinza, essa noite foi escolhida pelo Senhor para te abençoar, e hoje é dia de tirar cinza, o que está atrapalhando do fogo queimar. Vamos tirar cinza, queridos, vamos colocar lenha, que a palavra é dele, que é o ensinamento dele, que é a oração, que é o jejum, porque o fogo arderá continuamente sobre o altar. Precisamos estar em santidade. Esse fogo queima na santidade. Ainda bem que Ele é Espírito, porque se dependesse da nossa carne, estaríamos perdidos. Ainda bem que não existe ninguém melhor do que ninguém. Não existe o super santo, o super homem, o super isso, o super aquilo. Não existe. Aos olhos de Deus somos todos iguais, mas quando estamos em santidade, buscando santidade, o fogo queima, ele arde, a luz ilumina. Vamos continuar orando pelas lâmpadas que estão sendo perseguidas no Brasil e no mundo. Aos poucos estão chegando coisinhas por aí para atrapalhar a noiva do Senhor no Brasil. Leis já estão sendo discutidas leis já estão sendo discutidas lá na Assembleia Legislativa para colocar manchas escuras no vestido da noiva. Mas a prudente vai esperar com reservas, não vai compactuar com a lei dos homens, porque tem a lei de Deus. Temos leis para respeitar a terra, sim. Somos coagidos por um poder governamental. Temos lei de trânsito, temos tantas outras leis que devemos obedecer. Mas lei nenhuma vai quebrar a lei de Deus na minha e na sua vida, no que tange a noiva dele. Ele disse: o Espírito do Senhor está sobre mim, disse Isaías, no capítulo 61. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar boas novas. Ele nos ungiu para isso. Precisamos do azeite, para que
reconheçamos os nossos erros e pecados e nos arrependamos. Porque os nécios, as nécias, elas pecam e nem se dão conta do que elas estão fazendo, porque elas só estão preocupadas com a festa. Só com a festa. Deus não divide a sua glória com ninguém. E é por isso que, para vencermos as nossas guerras e chegarmos ao nosso destino, a nova Canaã, a Jerusalém eterna, a cidade de Deus, nós precisamos do óleo, do combustível. Só Ele tem as palavras de vida eterna. Diz a palavra do Senhor que tardou o noivo e elas adormeceram. Mas aí, Ele não disse só as nécias adormeceram, ou só as prudentes. Ele disse todas adormeceram. Todas adormeceram. As virgens estão sonolentas. Elas estão com soninho. Não querem se levantar, sair da cama, tirar o cobertor, porque está frio. As virgens estão de olhinhos fechados, cochilando. O noivo demorou e elas dormiram. Dormiram um pouco. Não dá para fugir dessa profecia, porque foi Ele que disse. Gostaríamos de fugir, mas não podemos, porque Ele disse que todas tosquenejaram. Queridos, existe uma grande diferença. O Senhor está aqui para nos sacudir, nos acordar enquanto há tempo. Embora as 10 virgens estejam dormindo, cochilando, Ele está aqui na terra com as suas reservas para nos alimentar no momento do sono, no momento do cansaço, no momento que queremos descansar um pouco. Ele está aqui nos dando reservas. Cabe a nós ter essas reservas. Cabe a nós. A noiva começou a dormir. Ninguém ouve mais falar da volta de Jesus. Não se fala mais da vinda do Filho do Homem. Não se fala mais. Não se fala mais em Apocalipse, porque parece que gera medo. Não se fala mais de Apocalipse, porque as pessoas não vão querer ouvir e elas não vão voltar na igreja. Se a palavra é viva e eficaz, e Ele manda falar e você fala, Ele age no sobrenatural e faz aquilo que Ele quer, porque a palavra dEle não voltará vazia. A igreja está dormindo. O pregador fala o que o povo quer ouvir, mas o profeta fala o que o povo precisa ouvir. Igreja, vamos ser atalaias, mesmo no momento do sono. Quantas pessoas estão dormindo? A palavra do Senhor está sendo anunciada na televisão, na rádio, em carro de som, em trio elétrico. A palavra do Senhor chegou nas redes sociais, no YouTube, chegou no Twitter. A palavra do Senhor chegou nos sites. A palavra do Senhor está aí em todos os lugares. E muitas pessoas estão vendo, estão fazendo de conta que não estão vendo, não estão prestando atenção, não querem enxergar
do que está escrito. É muito triste e doloroso. Eu não quero ser melhor que ninguém. Eu não quero parecer melhor e mais especial que ninguém. Eu estou defendendo a verdade que eu acredito. E essa verdade é Jesus e a palavra dele. Não estou falando de religiões, de placas, de títulos, eu não sei. Eu estou falando da verdade e a vida. Do que eu creio. Eu tenho toda a liberdade para isso. Tardando o noivo, todas foram tomadas de sono e adormeceram. Aí no verso 6 diz: à meia-noite ouviu-se um grito: Eis o noivo! Eis o noivo! Sai ao encontro! E as virgens despertaram. As nécias se deram conta que não tinha azeite de reserva. Estavam na superfície, não tinham profundidade, não tinham raízes, não estavam firmadas sobre a rocha verdadeiramente. Tinham sido levadas por um vento de movimentos e de emoções, mas não tinham profundidade. Então elas percebem que elas não têm o azeite, o noivo está vindo, e elas ficam desesperadas e vão até as prudentes e dizem: dá-nos um pouco do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando, vai acabar o azeite e nós não podemos iluminar o caminho para encontrar o noivo. E as prudentes dirão: nós não podemos, porque se nós dermos a vocês, faltarão a nós e a vocês também. Ficaremos no caminho. Nós não podemos. Vai e compra. Vai lá e compra daqueles que vendem. E as prudentes começaram a caminhar, e as nécias correram para comprar. Quem pagou o preço foi ele. A salvação individual. Você não consegue comprar a sua salvação com o tamanho do seu dízimo para você mostrar que está dizimando grandemente. Você não consegue comprar a sua salvação doando um grande terreno para a construção de um templo. Você não consegue comprar a sua salvação na mão de um pastor que tem um poder de Deus tremendo sobre a vida dele. Você só encontra a sua salvação no Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E o que foi que aconteceu? Quando elas saíram para comprar aquilo, chegou o noivo. Chegou o noivo. O noivo chegou. O noivo chegou. As que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. O noivo voltará. O arrebatamento está para acontecer, e muitos cristãos, quem sabe, não sei, mas talvez, quem sabe, por falta de ensinamento ou de profundidade, de raízes nas Sagradas Escrituras, nunca ouviram falar do arrebatamento, nem sabe o que é isso. E a palavra do Senhor nos diz no livro de Mateus, no capítulo 24, no capítulo 24, no verso 42: vigiai, pois, porque não sabeis nem o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Ele ainda reforça em Mateus 24, 27 e diz: como um relâmpago que sai do Oriente e se mostra no Ocidente, assim é de ser a vinda do Filho do Homem. Aleluia. Glória a Deus. As nécias não tinham reservas nem profundidade, estavam na superfície. E depois que as prudentes entraram, o Senhor Jesus fechou a porta. Ele fechou a porta, e quando aquelas nécias chegaram, elas chegaram, bateram na porta. Eu tenho certeza que o azeite de qualidade, ele não vai acabar tão rápido. Aí elas bateram na porta, e o que foi que o Senhor Jesus disse?
O que foi que ele disse? Em verdade eu vos digo que eu não vos conheço. Então verão vir o Filho do Homem numa nuvem com poder e grande glória. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai se não for por mim. Se não aceita o plano salvífico do Senhor Jesus e não reconhece como Senhor e Salvador, tem que aceitar o que está escrito na palavra. Dizer que tem Jesus no coração é muito fácil, mas a sua vida condiz. Você faz jus a isso. O seu comportamento revela esse Jesus que está no seu coração. Dizer que tem Jesus é fácil, mas chegar ali e fazer tudo de errado, se corromper de tudo, Jesus está ali. Será que não é um fogo estranho? Ele fechou a porta. E a palavra porta aparece 400 e pouco, acho que 500 vezes na Bíblia. Cada uma tem uma tradução, cada uma tem explicação na sua história dentro do seu contexto. Ele disse: eu sou a porta. Aí ele também chega e fala em outro texto depois: eis que estou à porta e bato. Quem abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Cear com ele é estar livre do anjo da morte, porque aquele que foi comprado, lavado, remido pelo sangue de Jesus, tem as marcas do Cordeiro de Deus, e a morte não pode lhe tocar, e o seu nome está escrito no livro da vida. Ele fechou a porta e as nécias não puderam entrar. É por isso que eu vou te convidar a ler, para encerrar, Mateus no capítulo 7, para você entender que não é o poder que salva, é a presença. Para você ter convicção e noção se o que você está fazendo está certo, se você está buscando profundidade ou se você está apenas vivendo na superfície, se os seus atos condizem, se o seu comportamento tem que ser esse mesmo. Mateus capítulo 7: nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em Teu nome? Em Teu nome estamos expelindo demônios, em Teu nome fizemos muitos milagres. Aí o Senhor olha para eles e diz: eu nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. O poder é consequência da presença. Se você está firmado na palavra, se você tem as suas bases na palavra, se você tem buscado profundidade na palavra, tem as suas reservas, não há mal algum em viver o poder de Deus. A unção é manifestada na carne, ela treme, coisas acontecem porque é o poder. Mas se você não tem profundidade, você não vai entrar no céu só pelo poder, porque muita gente cura, opera sinais e maravilhas, expulsa demônios em nome de Jesus, mas não tem profundidade na palavra. É um movimento instantâneo, é um movimento rápido, é um movimento passageiro que vive ali, oba, oba, que delícia, maravilhoso, rodopiou, viveu, reteté, gritou e foi embora. Quando sai dali, não tem nada dentro de si. Nada contra, porque eu gosto, e quando o poder de Deus vem sobre mim, eu rodo, eu pulo, eu grito. Quem não quiser gostar e não quiser achar que está certo, vai perguntar para Deus, não vai botar o profeta na parede, não. Eu estou falando da minha experiência, do que eu conheço, do que eu sei. Mas o Senhor disse: nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Vamos estar preparados para subir, vigiar, vamos buscar a profundidade, vamos obedecer, vamos estar submissos a Ele, entregues a Ele, vamos nos lançar nele, vamos perguntar: Senhor, o que
Às vezes é tão difícil e às vezes não consultamos Ele, tomamos decisões, pastor, que depois vão nos trazer consequências para o resto da vida. Mas quando nos entregamos a Ele, aqui está uma igreja entregue ao Senhor, amém? Aqui está uma igreja lavada, comprada e remida pelo sangue do Cordeiro, amém? Aqui está uma igreja que está se preparando a cada dia, guardando as suas reservas para se encontrar com o noivo, amém? Ele voltará e nós não sabemos o dia nem a hora. Prepara-te para encontrar-te com teu Deus. Tem uma música que diz assim, nem sei se consigo mais cantar. Quando angelical trombeta nesse mundo estrugir, o meu nome ouvirei Jesus chamar. Pois eu creio na promessa e que Deus quando Cristo lá da glória me chamar. Os irmãos conhecem? Eu vou até diminuir o tom que ficou alto. Glória, glória, aleluia. O meu nome ouvirei Jesus chamar. Glória, glória, aleluia. Eu espero ouvir meu nome pronunciar. Glória a Deus. Quando o céu for enrolar e o sol não der mais luz, nós ouviremos Ele chamar o nosso nome. Eu preciso ler o que está em Apocalipse 22. Não quero ser melhor, não quero ser a dona da verdade, não quero ser a santa, a melhor de todas. Eu quero falar da palavra do noivo. Eu quero deixar o que o noivo falou. Eu preciso dizer isso, senão ele vai me pedir depois e eu ficarei arrependida. 22:5. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. E tem sede, venha, venha, porque darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor, eu estou lendo 21, a partir do verso 6. O vencedor dará essas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhe cabe será no fogo, no lago de fogo que arde com enxofre, e é a segunda morte. Depois do arrebatamento vem a grande tribulação, e a igreja do Senhor não estará mais na terra. Depois vem o juízo final. Vida ou morte, meu amigo. Apocalipse 20:15 diz: se alguém não foi achado escrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. E aí você me pergunta, não disse Deus que um dia todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é o Senhor? Sim, mas isso é antes do que diz o livro de Apocalipse, capítulo 20, verso 15. Noiva do Senhor, noiva do Cordeiro, esteja preparada. A começar em mim, Senhor. Purifica-me mais, santifica-me, transforma-me conforme a tua vontade. Faz em mim a tua vontade, Senhor. Traz à tona na minha vida coisas que porventura não esteja enxergando, mas eu quero fazer e viver a tua vontade. Eu quero estar adornada com vestido branco para encontrar com o meu noivo. Que o Senhor Jesus te abençoe, que essa palavra produza vida no seu coração e na sua vida. Lembre-se dessa parábola, porque a noiva nécia vai sofrer na grande tribulação e não vai subir no arrebatamento.
vos abençoe. Senhor da glória, todo-poderoso, papaizinho lindo, querido, majestoso, altíssimo, soberano, sublime, maravilhoso, eterno, glorificamos o teu nome por tudo que tu és nas nossas vidas, Senhor. Pela tua graça, Senhor, estamos diante de ti. Pelo teu amor, Senhor, por essa graça que é um favor imerecido. O Senhor nos deu uma oportunidade através do plano salvífico do teu Filho, o Senhor Jesus Cristo. Meu Deus, em nome de Jesus, Senhor, nos ajuda a prosseguir, a guardar a nossa coroa para que ninguém nos tome ela. Senhor, nos ajuda a ser essas lâmpadas cheias de azeite para iluminar e dizer aquilo que o Senhor falou. Olha, eis que estou à porta e bato. Nos ajuda a levar o teu evangelho, a tua palavra, a tua mensagem. Nos ajuda, Senhor, a fazer com que muitas noivas troquem de vestes, troquem os seus vestidos rasgados por vestidos novos e brancos e alvos como a neve. Nós precisamos iluminar, Senhor, em nome de Jesus, Senhor. Não nos deixe, Senhor, nos acomodar. Não nos deixe tosquenejar. Não nos deixe dormir o tempo inteiro. Nos acorda, nos sacode, nos chama na madrugada, nos incomoda, nos acorda, nos mexe, mas nos coloca de joelho na tua presença, para apresentarmos a ti a nossa nação, os nossos governantes, para colocarmos diante do teu altar o poder executivo, o poder legislativo e o poder judiciário da nossa terra. Senhor, nos levanta para entregar a ti, Senhor, todos os estados da nossa nação, entregar a ti os povos, meu Deus, independente da raça, da língua, queremos apresentar a ti, Senhor, porque embora pareça que somos pequenos demais para orar por tanta coisa, nós estaremos iluminando, levando a ti, porque sabemos que o Senhor colhe as nossas orações, o Senhor colhe as nossas orações e elas vão até o teu altar levadas em salvas de prata. Ainda que não consigamos ir, ainda que não consigamos contribuir financeiramente como gostaríamos, que possamos pelo menos interceder verdadeiramente. E nem podemos sentir o gemido do teu Espírito Santo, porque certamente nos suportaríamos. Ah, Senhor, nos ajuda a orar mais, a nos consagrar mais e levar mais luz. Mais luz, mais luz, mais luz. Clamamos a ti pela quebra de maldição, qualquer maldição lançada sobre a nossa terra, sobre o nosso país. Te pedimos, Senhor, vem fazer uma limpeza, vem derramar suas águas purificadoras. Senhor, vem curar, vem trocar a roupa da nossa nação, Senhor. Senhor, age, Senhor, sobre a nossa terra, sobre os líderes cristãos que têm veículos de comunicação, que têm acesso à massa, ao povo, de uma forma esplendorosa e grandiosa. Senhor, que esses homens sejam tomados por uma novidade, por um sentimento missionário maior. Meu Deus, em nome de Jesus, Senhor, que eles sejam mesmo, continuem sendo essas lâmpadas que o Senhor levantou, mas que a lâmpada permaneça acesa, que haja azeite e prudência. Nos ensina a viver em unidade e comunhão, não despedaçarmos o teu reino, profanarmos o teu altar e ferirmos o teu caráter e o evangelho do Senhor no meio de nós. Em nome de Jesus, Senhor, reina sobre a tua noiva brasileira, reina sobre a tua noiva em cada uma das nações aqui, Senhor, representadas por bandeiras nesse mapa. Senhor, reina sobre as lâmpadas que estão iluminando lá. Senhor, o Senhor há de vir, o que há de vir não tardará. Ah, Senhor, que possamos ter o que te entregar, Senhor, que as nossas mãos não estejam vazias, meu Deus. Em nome de Jesus, nos faz mais gratos, mais simples. Senhor,
Nos faz melhores a cada dia. Em nome de Jesus, eu te peço e te agradeço. Amém, Senhor Jesus.